Bueno, buenos días, buenas tardes, dependiendo del lugar del planeta Tierra donde se puedan encontrar cada uno de ustedes. Para mí es un honor, les habla Eurídice. Y qué más honor y qué más felicidad del día de hoy de tener la presencia acá de Mauro y de Yacira, que ya la profe Yolanda se encargará de presentarlo, pero no puedo dejar de expresar mi alegría, mi placer, mi felicidad y se me ve en el rostro de contar con ustedes en esta conferencia el día de hoy. Quiero recordarles a nuestros eh, participantes, que sean ustedes también bienvenidos, porque el motivo de conferencia son ustedes, de que el CIMA pueda como movimiento formar o para contribuir a la formación que están teniendo cada uno de ustedes. Bienvenidos siempre. Y en esa finalidad que tiene el CIMA de promover la doctrina, recuerdo nuestras páginas o nuestras redes sociales. Tenemos la página web movimientodeculturaespírita.com que pueden visitar cuando quieran, sobre todo la parte de la biblioteca, bibliografía que pueden descargar gratuitamente. Nuestro Instagram, CIMA Movimiento de Cultura Espírita, Facebook, CIMA Espiritismo Cardesiano Laico, YouTube, Simba, Movimiento de Cultura Espírita, y X, Venezuela Espírita. Los voy a dejar entonces en la grata compañía de nuestra directora de CIMA Caracas, licenciada Yolanda Clavijo. Hola, queridos amigos que comparten con nosotros esta actividad de los días domingos, actividad del Movimiento de Cultura Espírita CIMA. Es muy grato compartir esta actividad que ya se ha hecho parte nuestra porque hemos diversificado todo lo que es nuestra programación, tanto digital como presencial, y eso nos permite estar un poquito más cerca más cuando nos quedamos añorando a gente tan entrañable como la que está con nosotros el día de hoy, el ingeniero Mauro de Mezquita Espínola y a su esposa Yacira Jacinto da Silva, quienes son miembros honorarios también, tengo que hacer acotación del Movimiento de Cultura Espírita CIMA, nombrados por aclamación por quienes pertenecemos a ese movimiento. Entonces, es un gusto siempre tenerlos con nosotros, son parte de la casa, son de nuestra familia, eh, son dos intelectuales brillantes que el hecho de tenerlos con nosotros es todo un honor. El Movimiento de Cultura Espírita CIMA hace estas actividades con la finalidad de difundir el espiritismo laico, libre, pensador, kardecista, humanista y progresista. Les los llamamos también a visitar la página de la Asociación Espírita Internacional CEPA para que puedan descargar obras y saber de todas las actividades de esta asociación internacional a la que pertenecemos y que es nuestro referente en este ideario espírita. El ingeniero Mauro de Mezquita Espínola estará presentando el tema hoy, Espiritismo Libre, Actualidad y Desafíos. Es brasileño, está casado con Yacira, tiene 5 hijos, es ingeniero y doctor en ingeniería, profesor e investigador de la Escuela Politécnica de la Universidad de San Pablo, consultor en tecnología de la información y protección de datos. Pertenece al Consejo Ejecutivo de la Asociación Internacional CEPA, participante de CEPEDOT, Centro de Documentación e Investigación Espírita, director del Centro de Estudios José Herculano Pires, autor del libro Centro Espírita, una revisión estructural, coautor del libro Perspectivas Contemporáneas, 1997, sobre la reencarnación, en 2016, y Reencarnación, un revolucionario paradigma existencial. Querido Mauro, gracias por aceptar nuestra invitación. Su participación hoy va a ser bastante
breve porque él quiere que se abra el tema a discusión, a interrogantes y así lo vamos a efectuar. Mauro, estás en tu casa. Muchas gracias, Yolanda, Eurídice, todo equipo de CIMA. En primer lugar, quiero agradecer la amable invitación de CIMA. Tuve la oportunidad de visitar CIMA hace poco más de 2 meses con mi esposa Yacira. Fuimos acogidos calurosamente por toda la comunidad de CIMA y participamos en estudios muy profundos. Pudimos compreender aún más el significado y la importancia de este centro, uno de los líderes del movimiento espiritista libre pensador. Es un placer. Voy a compartir mis pantallas. Este estudio pretende debatir la situación actual y los retos futuros del espiritismo libre. Antes de empezar, permítanme presentarles brevemente la CEPA y el CEPEDOC, instituciones en las que participo. CEPA, Asociación Espírita Internacional, agrupa a personas e instituciones con el propósito de promover y difundir el espiritismo bajo una visión kardecista, laica, libre pensadora, humanista, progresista y pluralista. Establece vínculos entre espiritistas e instituciones espíritas de todo el mundo. CEPEDOC tiene como objetivo desarrollar investigaciones relacionadas con el espiritismo. CEPEDOC ya ha publicado varios libros, entre ellos Perspectivas Contemporáneas de la Reencarnación. CEPA y CEPEDOC están desarrollando la colección Libre Pensamiento, una serie de libros con la base del espiritismo laico, libre pensador. Su objetivo es difundir el pensamiento espírita libre. La primera serie, compuesta por 8 libros breves, está completamente editada y disponible en los portales de CEPA y CEPEDOC. Hasta 4 idiomas: español, portugués, inglés y francés. Esta serie presenta la visión laica del espiritismo y su aplicación en temas fundamentales, como Dios, la inmortalidad del alma, la mediunidad, la reencarnación, la evolución, ética y moral, y el papel de Allan Kardec. Para acceder a los libros y descargarlos gratuitamente, vaya al portal de la CEPA, cepainternacional.org, y haga clic en colección. En esta charla abordaremos 3 cuestiones centrales. En primer lugar, ¿qué es el espiritismo libre? Segunda, ¿cuál es la situación actual del espiritismo libre? Tercero, ¿cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta el espiritismo libre?
Empecemos por la primera pregunta. ¿Qué es el espiritismo libre? ¿En qué consiste el espiritismo libre? El libre pensamiento espírita puede resumirse en estas palabras. Kardecista. Tiene en la obra de Allan Kardec sus bases conceptuales y metodológicas, su referencia esencial. Libre pensador. El análisis y la producción de conocimiento son libres y racionales, sin la imposición de ideas. Progresista y progresivo. Busca el desarrollo del ser humano y de la sociedad. También aboga la actualización de los conocimientos general y del propio espiritismo. Pluralista. Propone el diálogo con los distintos segmentos del conocimiento y de la sociedad. Y humanista. Valora y se centra en el ser humano. El pensamiento libre busca, ante todo, superar las limitaciones de las visiones religiosas, liberando el pensamiento para cuestionar, analizar críticamente, dialogar con las más diversas líneas de pensamiento, proponer, debatir y, sobre todo, aplicar eficazmente el espiritismo para el progreso humano y de la sociedad. El libre pensamiento no es nuevo. Tiene sus fundamentos en la obra del propio Allan Kardec, un libre pensador. Se desarrolló a través de los estudios de pensadores de diversos países y llegó hasta nosotros a través de los libros y artículos que publicaron. Para entender algunas formas de analizar el libre pensamiento, voy a ilustrarlo con breves extractos de la colección Libre Pensamiento de Cepa y Cepeduk. Por ejemplo, Jacira Silva, ex-presidenta de Cepa, escribió en la presentación de la colección: valiosos estudiosos y pensadores reunidos en torno al Cepa vienen ampliando el alcance de la filosofía espírita, aunando esfuerzos para restablecer su sentido progresista original, lamentavelmente minimizado quando adquiere erroneamente a concepção de uma doutrina religiosa. Milton Medrán Moreira e Salomão Benchaya escreveram em seu livro El Espiritismo desde uma perspectiva laica e libre pensadora. El espiritismo no compite com las religiones. Su ámbito de actuación es diferente. Se sitúa en el campo de la filosofía, puede dialogar con las ciencias y contribuye a la ética. En el libro La inmortalidad del alma, de David Santamaría, podemos conocer la visión racional del espiritismo. Si el alma existe, podemos proponernos demonstrar su inmortalidad. Si es inmortal, podemos entender mejor cuestiones como la reencarnación y la existencia de una inteligencia suprema. Ademar Arthur Quioro dos Reis y Yolanda Clavijo, en su libro Mediunidad, intercambio entre dos mundos, dilucidaron el papel del método en el tratamiento de la mediunidad. La validación de la información
obtenida através da mediunidade deve estar sujeita a bases metodológicas firmes, à análise crítica e ao controle e acordo universal a las ensinanças, como propuso Allan Kardec. Ricardo Nunes e Dante López, em seu livro Reflexiones sobre a Ideia de Deus, abordam o difícil tema de Deus, mostrando que a visão espiritista livre difere de la visão cristiana tradicional. Deus se expressa en el universo a través de los mecanismos de la ley natural, que rigen tanto el mundo físico de la naturaleza como el mundo moral del espíritu inmortal. En el libro Reencarnación, un revolucionario paradigma existencial, Mauro Spínola presenta la visión espiritista libre de la reencarnación. En cada etapa, el espíritu sintetiza su propia trayectoria. Expresa con naturalidad su pasado, su presente y su futuro. El espíritu es el forjador de su propia evolución. El espiritismo libre também tiene que ver com la evolución. Gustavo Molfino e Reinaldo de Lucia, em seu livro La evolución de los espíritus, la materia e los mundos, demonstraram que evolucionar es elevar el nível de consciência desde a perspectiva única del próprio ser. E qual era o papel de Allan Kardec? Um simples secretário? Wilson Garcia e Mateus Laureano tratam este tema em seu livro Allan Kardec, el fundador del espiritismo. Su papel foi muito mais que el de um organizador, de um burocrata de la espiritualidade. Foi el de um filósofo educador que conheceu uma realidade, extraiu conhecimento de ella e desde ali construiu uma escola de pensamento que poucos filósofos tiveram o coragem de enfrentar. Las cuestiones éticas, morales y sociales también son objeto del espiritismo libre. El libro Espiritismo, Ética y Moral trata este tema. Es esencial y urgente que nos aliemos a los movimientos de defensa de los derechos humanos y nos unamos a las causas humanistas. En resumen, el espiritismo libre se basa en Allan Kardec, en el conocimiento y en el diálogo libre. Busca actualizar continuamente el espiritismo y tiene un fuerte compromiso social. Tratemos ahora la segunda cuestión. ¿Cuál es la situación actual del espiritismo libre? El espiritismo libre está presente con mayor o menor intensidad en la América y en algunos países europeos. Lo estudian principalmente personas que hablan español y portugués.
Várias instituições espíritas em América e Europa representam legitimamente as ideias do espiritismo livre hoje. Entre eles se encontra CIMA, Movimento de Cultura Espírita, AIPE, Associação Internacional para o Progresso do Espiritismo, CEPEDOC, Centro de Investigação e Documentação Espírita, CEPA Brasil, Associação Brasileira de Delegados e Amigos de la CEPA, e muitos outros. CEPA reúne espiritistas livre-pensadores e a estas associações, conectando-las e apoiando seu trabalho. Em los últimos anos, especialmente em la última década, la CEPA ha crescido, sobretudo graças ao uso de los recursos tecnológicos que proporciona Internet. Suas atividades mais diversas, como conferências, cursos e encontros, e suas distintas produções, livros, revistas, vídeos, han passado a ser conhecidas e compartidas diretamente por muitas pessoas, lo que antes solo era possível através do contacto indireto com as instituições espiritistas tradicionais. Em muitos países, o espiritismo livre se difunde principalmente através de publicações periódicas, revistas e boletines informativos. Alguns exemplos: Evolução, Le Journal Spirit, Flama Espírita, Abertura, Opinião, são alguns de los periódicos. Em los últimos 40 anos, ha aumentado o número de livros e actas de conferências que representam o livre pensamento. Se sumam a uma vasta literatura produzida desde o século XX, início do século XX. Vemos aqui livros de John Aispurua, Elias Moraes, o livro Perspectivas pela Reencarnação, dois livros que tratam a atualização do pensamento espírita de CEPA, o livro Criminalidade e muitos outros han sido produzidos. Os estudos realizados em vários países são ricos e diversos e tratam de ciência, filosofia, religião, sociedade, arte e outros temas. A investigação sobre a mediunidade e outros campos de interesse para o espiritismo se ha levado a cabo em universidades e grupos organizados. E uma nova tendência é cada vez mais visível em espiritismo livre, diferenciando-lo aún mais do movimento tradicional. A criação de grupos destinados a estudar e influir em la sociedade. Entre eles, podemos destacar Movimesp, Movimento Mundial de Mulheres Espiritistas para a Defensa de los Derechos Humanos. Assim que podemos resumir a situação atual do espiritismo livre do seguinte modo: disponemos de amplios contenidos em diversas formas e meios, uma rede de comunicação ativa
aunque limitada, y un movimiento social naciente. Y ahora, nuestra última pregunta. ¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta el espiritismo libre? Para responder a esta pregunta, voy a presentar los 6 objetivos estratégicos de la CEPA, definidos a finales de 2023 para un periodo de 5 años. Objetivo 1. Promover el libre pensamiento y la CEPA. Fortalecer, mejorar, ampliar y diversificar los medios de difusión del pensamiento libre espírita, utilizando tecnologías modernas. Objetivo 2. Ampliar la actuación de CEPA. Ampliar geográfica y estructuralmente las operaciones de CEPA internacional. Objetivo 3. Integrar a los jóvenes y adolescentes. Objetivo 4. Integrarse con otros grupos sociales. Interactuar, integrarse con los diferentes segmentos del pensamiento libre y progresista de la sociedad, en temas como defensa de la ciencia, no a la guerra, Día Internacional del Libre Pensamiento, derechos humanos, educación y otros temas. Objetivo 5. Actualizar y contextualizar el espiritismo. Establecer el compromiso de CEPA con el progreso humano y social. Desarrollar y difundir propuestas espíritas para el progreso científico, ético y moral. Actualizar el espiritismo. Por último, el 6º objetivo. Actuar por la justicia social y la protección del medio ambiente. Establecer el compromiso de CEPA con la plena participación de los grupos socialmente minoritarios y marginalizados, y con la defensa del medio ambiente. Aquí tenemos imágenes relacionadas con trabajo infantil, el medio ambiente y la opresión de mujeres. El viaje del espiritismo libre es el viaje del propio ser humano, aunque aún quedan muchos pasos por dar. Muchas gracias. Thank you. Muito obrigado. Gracias, Mauro. Gracias por ese tema tan importante que traes a la palestra pública y que pareciera tal como lo expresas que estuviéramos lejos todavía de reunir todas esas propuestas dentro del mismo movimiento espírita kardecista, laico, libre, pensador, humanista y progresista, ni decir de las que están dentro del contexto religioso. Pero vamos a dejar algunas, vamos a traer la participación de quienes nos están escuchando primero
y después haremos algún comentario adicional. Eury, Graças. ¿ves? Vou, nesta Bueno, fase, vou falar em português, muito devagar, com espaços, para podermos nos entender. Peço a Yolanda que, quando necessário, faça a devida tradução. No te preocupes, Mauro. bueno, Eury. profe, va a empezar a traducir porque Voy a ver. tenemos acá una pregunta de la doctora Yacira en Voy a ver. portugués. Mauro, Jacir. Mauro, infelizmente no somos todavía librepensadores genuinamente. Nuestra situación todavía no nos permite analizar los hechos y las ideas tranquilamente, sin colocar nuestra opinión por encima de la opinión de los demás. ¿Cuál sería su sugestión para nosotros tornarnos más librepensadores, más respetuosos y al mismo tiempo ofrecer nuestra contribución? Excelente pregunta, excelente la forma de realizar el análisis de esta pregunta. Muito complexa essa questão, Sí, muy compleja. porque nos remete a refletir sobre como nos comportamos. Muitas vezes defendemos o livre pensamento, mas não buscamos o livre pensamento. E buscar o livre pensamento é a forma mais avançada de buscar a liberdade. Talvez devamos, antes de tudo, nos perguntar se desejamos ser livres. Porque o primeiro passo para o livre pensamento é a busca de sermos livres. Está claro por enquanto, Yolanda? Sí, perfectamente, se está hablando perfectamente. Se entiende completamente. Então, o que proponho? Que continuamente busquemos nos libertar. Do ponto de vista do livre pensamento, uma boa maneira de fazer isso é começar sempre com questões e não com respostas. Começar sempre com dúvidas e não com soluções. Permiso, Para Mauro. cada questão, propormos antes nossas dúvidas, antes de propor nossas soluções. ¿Está claro, Yolanda? Voy a traducir un poquito. Que empecemos primero por nuestras dudas y no aportando de una vez ya soluciones y respuestas, es lo que está proponiendo Mauro. Normalmente lo hacemos de forma invertida. Adelante, Mauro. Nesta linha, quero sugerir que nos estudos tenhamos essa atitude de, inicialmente, fazermos as nossas questões. Cada uma das pessoas propor as suas questões. Não é necessário que todas tenham uma solução final. E não é necessário que todos tenham a mesma opinião. Só é necessário que todos busquem a sua própria reflexão livre. Talvez seja o primeiro passo para construirmos um caminho de liberdade e um caminho para o livre pensamento. Pergunto a Jacira se está de acordo e para os colegas também. Totalmente de acuerdo. Yacira. Sí, estoy de acuerdo. Te hacen otra pregunta aquí, Mauro. Sin centrarme te lo hace Guillermo Meléndez, de Venezuela. Sin centrarme en un tipo de espiritismo,
Si se habla de un espiritismo de libre pensamiento, es que hay uno que no lo es como lo expresó. En este sentido, ¿qué diferencia habría entre uno y otro? Por ejemplo, según habla Divaldo Franco, el espiritismo es ciencia, o mejor dicho, la ciencia. Y el espiritismo son las dos caras de una misma moneda. ¿Cree el espiritismo libre pensador en Jesús? De ser así, ¿cuál es su función? La de Jesús en la humanidad actual. Gracias. Gracias, Guilhermo. Quero propor antes para nós, para você e para mim, Guilhermo, que estamos aqui falando de como lidamos com o Espiritismo. Então, mais importante do que dizer este é o Espiritismo 1 e este é o Espiritismo 2, não, porque temos um Espiritismo, é como tratamos o Espiritismo. E é sobre isso que estamos falando aqui. Falar em Espiritismo livre significa tratar o Espiritismo dentro da linha de livre pensamento e não na linha dogmática religiosa. E é o mesmo Espiritismo proposto por Allan Kardec. Então, proponho, antes de tudo, que a maneira de tratar o Espiritismo não seja a maneira tratada pela tradição religiosa espírita tradicional, não seja a maneira tratada pelo médium Divaldo Pereira Franco. Propõe que, e a CEPA propõe, que quando vamos tratar espiritismo, trataremos com base realmente na ciência, com base na racionalidade e com base na liberdade de pensamento, de forma, por exemplo, que não haja uma pessoa que orienta as outras pessoas. Todos têm o direito de ter o seu próprio pensamento. Assim tratamos o Espiritismo. Você pergunta sobre Jesus. O caminho para analisar Jesus foi proposto pelo próprio Allan Kardec. Jesus é um exemplo. Jesus de Nazaré, o Jesus homem, é um exemplo a ser aprendido e, para esse aprendizado, também influir em nossas vidas. Mas Jesus não é um salvador. Jesus não é o único caminho. Jesus não é algo para ser adorado. Jesus é um ser humano para ser admirado e para que possamos aprender com ele. Assim propõe Allan Kardec, assim propõe José Herculano Pires, quando escreveu Revisão do Cristianismo, e assim propõem vários estudiosos do Espiritismo dentro da linha do Espiritismo livre. Então, se houver sintonia nessa visão de que, para nós, Jesus é um exemplo, não há nada que seja prejudicial em conversar sobre Jesus, ok? Muy bien, Mauro. Excelente y la comprensión perfecta. De hecho, Guillermo te pone aquí muchas gracias. Entendido, entendido. Eso quería escuchar. Por aquí te hace, por aquí te felicita la señora Milady López de Cima Maracay. Dice: felicitaciones a Mauro por hacernos reflexionar en este tema y proponer más acciones para expandir el libre pensamiento, que es el espiritismo, que nos hará
formarnos como mejores seres humanos, sobre todo en valores y más libres. Para sermos livres, apenas um comentário para a companheira. Para sermos livres, o primeiro passo é questionar a nós próprios, como propus. O segundo passo é libertar nossa mente de amarras. Mas há um terceiro passo mais longo, mais profundo e mais difícil, que é libertar nossa forma de viver e agir. Então, se nós pudermos, nessas conversas, nos fortalecer para sermos mais livres em nossas vidas, vamos aprender muito mais, vamos crescer muito mais e vamos colaborar mais para que outras pessoas também cresçam. Então, a terceira etapa, que é da ação, é sem dúvida a mais importante, embora a mais difícil da libertação, na minha opinião, Yolanda. Perfecto, perfecto, Mauro. Aquí también te preguntan si no estará el movimiento espírita apartado de los problemas sociales, apartado de la sociedad, de lo que vivimos hoy en la sociedad. Perdão, não é a questão da Jacira, é? No, no. Você está no. perguntando, né? Me perdoe, Sí, Yolanda, se puder sí. repetir. Ya, también te dice en Espiritismo Libre cuál es el espacio que trabajamos la cuestión relacionada a las injusticias sociales. Y yo te hacía una pregunta en ese mismo orden, que si no estará el movimiento espírita en general de las dos tendencias, apartado un poco de los problemas sociales que enfrentamos día a día, de los derechos humanos, no estaremos apartados de ese tema. Sem dúvida, Yolanda. E mesmo no nosso movimento de espiritismo livre, a presença do debate social é muito pequena, é muito nascente, como falei na exposição. Temos muito ainda a construir. Apenas para dar um exemplo, quando temos uma proposta para escrever um manifesto sobre algum tema, seja um tema relacionado ao meio ambiente, seja relacionado à defesa das mulheres, seja relacionado a respeito com a comunidade LGBT, qualquer tema desses, sempre temos dificuldades para aprovar o manifesto, porque muitas pessoas preferem não se manifestar, não se posicionar e não contribuir objetivamente com a sociedade. Neste momento, no Brasil, estamos vivendo uma semana, alguns dias, muito tristes. Por quê? Porque o Congresso Nacional no Brasil, os representantes, deputados e senadores, decidiram aprovar um conjunto de mudanças na Constituição que representam atrasos de décadas, atrasos contra a liberdade da mulher em decidir sobre o seu corpo. Mulheres, por exemplo, que são estupradas, que têm hoje o direito de abortar, poderão ter esse direito reprimido pela lei. Questões relacionadas a direitos dos presidiários.
já há muitos anos no Brasil, os presidiários têm direito a sair da prisão em alguns momentos para visitar a sua família, no início de processo de ressocialização. Também esse direito está sendo cortado. E vários outros direitos estão sendo agora cortados pelo Congresso. Neste momento, seria muito importante que os espíritas brasileiros, ligados ao livre pensamento, que se diferem da visão cristã tradicional espírita, se manifestassem, dizendo: estes espíritas são contrários a mais essa opressão das mulheres, são contrários à redução dos direitos de presidiários e outros temas. No entanto, temos, Yolanda, muitas dificuldades para reunir ainda, nos unir nessas manifestações. Então, eu quero sugerir que coloquemos maior energia nos poucos movimentos de atuação social que já existem entre nós, como, por exemplo, o Movimesp, Movimento Internacional de Mulheres. Outros movimentos também voltados para o impacto e busca de justiça social. Esse movimento é reprimido no espiritismo tradicional, no movimento tradicional, e no movimento livre, ele é ainda nascente, incipiente. Então, temos muito a trabalhar, sem dúvida. Entiendo. Completamente, Mauro, te entiendo. Te dice por aquí Rocío Ferrón, te pregunta, para ser libre pensador, lo principal sería tener nuestra mente lo más limpia posible, ¿no? Como una pregunta. Y aprender a conocer a las personas por sus actos, no por sus palabras. Tal vez vivimos tan rápido que no creemos casi todo lo que nos dicen, que nos creemos todo lo que nos dicen sin interiorizarlo. Un abrazo. Não ouvimos as pessoas, não conversamos com as pessoas, não olhamos nos olhos das pessoas. Por vezes, uma mensagem está nos olhos e não apenas nas palavras das pessoas. Então, ser livre significa também ter a capacidade de aprender com as outras pessoas. É um aprendizado necessário, que não ocorre quando já temos respostas prontas. Se temos abertura para aprender, vamos querer ouvir, vamos querer conversar, dialogar. Eu quero apenas fazer um alerta que costumo fazer nos debates sobre liberdade de pensamento. Ao contrário do que muitos pensam, liberdade de pensamento é ainda mais exigente, é ainda mais crítica do que a não liberdade. Quando não temos liberdade, não analisamos criticamente. Já temos um caminho pré-definido. Quando buscamos a liberdade, dialogamos, conversamos, temos a obrigação de analisar o que se propõe, de ouvir e criticar aqueles com quem conversamos. Porque a ideia só se consolida se for claramente convincente para as pessoas que estão envolvidas numa discussão. Então, quando propomos livre pensamento, propomos capacidade de ouvir, capacidade de questionar, capacidade de propor. Mas, junto a tudo isso,
a capacidade de analisar criticamente, porque só assim podemos crescer. Isso, a crítica faz parte do livre pensamento. Excelente, excelente reflexión, Mauro. Por aquí te dice el mismo Guillermo. Considero que desde el punto de vista de la reflexión y la teoría, el espiritismo libre pensador está muy avanzado en cuanto a comprender y proponer la ayuda en los espacios sociales y sus problemáticas, ya que son temas de investigación de su parte. Quizás podría ser en la aplicación de esas propuestas donde están las áreas a mejorar. Estoy muy complacido por su intervención. Felicidades. Graças, querido amigo. Você toca na questão de realmente a nossa proposta social poder ser aplicada. E eu considero que é uma questão desafiadora. Na exposição que fiz, apresentei o sexto objetivo da CEPA, o sexto objetivo do livre pensamento, que é contribuir realmente para a justiça social. Nós conhecemos algumas boas experiências de espíritas e não espíritas que buscam uma contribuição social maior. Particularmente aqui na cidade de São Paulo, eu próprio, a Jacira e alguns amigos, muitos participantes da própria CEPA, como é o caso da Alcione, do Ademar e outras pessoas, resolvemos nos reunir para construir uma instituição que busca contribuir para uma sociedade melhor. Essa instituição se chama Porta Aberta, e eu tive a oportunidade de apresentá-la no último congresso da CEPA. E a minha apresentação está disponível no YouTube, portaaberta.org.br. E o que fazemos na Porta Aberta? Buscamos trazer vários ensinamentos do Espiritismo, mas não de maneira a tornar aquela instituição uma instituição espírita. Não. É uma instituição absolutamente social e laica, mas a nossa motivação pessoal traz muitos elementos do espiritismo, como, por exemplo, o respeito por cada ser humano, como, por exemplo, a educação como instrumento de progresso. E lá nessa instituição, buscamos fazer com que pessoas que vivem em situação de muita vulnerabilidade tenham a oportunidade de aprender um trabalho, aprender um pouco mais sobre a vida e poder ganhar autonomia para trabalhar. É apenas uma iniciativa, como existem várias outras de grande valor. Dar esse passo é, sem dúvida, muito difícil, mas todos estamos convidados a fazer algo parecido, na minha opinião. Excelente. Te quiero hacer una pregunta en particular, Mauro. Sí. ¿Tú no crees que el rechazo o la no contribución o lo naciente en nuestro movimiento se debe a que se relacionan estos temas de justicia social con tendencias políticas de izquierda, socialdemócratas o de derecha? Sem dúvida. En vez de dársele el trato de universales, que es realmente así. Sim, sem dúvida, Yolanda. Hoje, no mundo de hoje, todos somos muito permeados, influenciados por uma divisão ideológica
muito forte. Isto está acontecendo no mundo inteiro. Se construímos um caminho para a democracia durante muitos anos, principalmente na Europa e em alguns outros países, hoje o que temos é uma radicalização ideológica que não permite o diálogo, que rechaça o diálogo. E nós, espíritas, não estamos isentos desse debate mundial, deste problema mundial. Ele ocorre no Brasil, ocorre na Venezuela, ocorre em grande quantidade de países europeus, que sempre foram mais, mais professores da democracia. Eu tenho uma proposta, Yolanda, para que busquemos evitar que esta polarização prejudique a nossa atuação. E a proposta é que, ao invés de focalizarmos em adesões políticas, focalizemos em ações sociais. Lá na Fundação Porta Aberta, nós temos pessoas de esquerda, de direita e de todos os demais lados, se é que existem, lá na Fundação Porta Aberta. Na nossa estrutura de decisões, que envolve um conselho, por exemplo, há pessoas com as mais diversas visões políticas. Mas o que fazemos lá? Discutimos um conjunto de necessidades sociais sobre as quais não há dúvida. E discutimos sobre soluções para essas dificuldades e problemas sociais, sobre o qual temos bastante consenso também. Só para dar um exemplo, na questão de tratamento de pessoas dependentes químicas, existe a visão mais radical à esquerda e a visão mais radical à direita. A direita considera que a única solução é internar obrigatoriamente, compulsoriamente, as pessoas dominadas pela droga. E já a esquerda tem outras ideias. Pois bem, esse debate existe. Porém, quaisquer que sejam as visões ideológicas, todos concordam que o trabalho, a preparação para o trabalho, a autonomia para o trabalho são instrumentos necessários para superar a dependência química. Então, por que não nos unimos em torno desta bandeira, desta ação, ao invés de ficarmos discutindo se a política A é melhor do que a política B? Mas é uma dificuldade mesmo, Yolanda, não podemos negar que ela influencia, mesmo dentro do movimento espírita, sem dúvida. Es así, Mauro. Pero por aquí tienes Eury, lees ahí allí algunas otras intervenciones que estoy Profe, leyendo por aquí. está la de Celia Andegalega, pero está en portugués. Ya te digo, por aquí también te felicita Conchita, Mauro, muy obrigada por la maravillosa palestra de avanzada y proactiva. Feliz Gracias. Día del Pai, te dice, pero gracias. aquí Y se del celebra. abuelo. Ay, del abuelo. Te dice Celia, hola a todos, saludos. Mauro, agradecida por más de esta oportunidad para aprender. Hablando de democracia, Europa registra una fuerte tendencia para ideologías de extrema derecha. ¿Habrá una lectura espírita para este fenómeno? Para también los factores socioeconómicos que llevan a este endurecimiento.
Eu não saberia, Célia, fazer uma análise espírita deste fenômeno, mas me parece que o espiritismo pode nos ajudar a refletir sobre esse fenômeno, sobre como agir diante desse fenômeno. O espiritismo, de maneira alguma, apoia a ideologia de extrema direita, de maneira alguma. Por exemplo, na extrema direita, hoje europeia, é muito clara a visão de que não podemos abrir as portas para refugiados. Então, os países em que a extrema-direita está assumindo tenderão a barrar a chegada de refugiados. Para o Espiritismo, a solidariedade deve ser universal e, de maneira alguma, podemos fechar as portas para pessoas que precisam. Outro exemplo, a extrema-direita se une à visão religiosa mais arcaica de todas, que a, propugna a supremacia do homem sobre a mulher, a intolerância com a comunidade LGBT, a intolerância com o aborto, a violência e a agressão contra criminosos, tudo isso vem junto com a extrema-direita. O Espiritismo não apoia nenhuma dessas ideias. Então, eu proponho que, nesse debate, sejamos ativos, não sejamos passivos, sejamos ativos, enfrentando essas novas ideias de maneira assertiva, com posicionamento, com ação, com esclarecimento, porque nós precisamos evitar que esse tipo de ideia tome as nossas nações de maneira muito grande. Então, é a minha ideia sobre a extrema-direita. E, com respeito a outras ideias também grosseiras, podemos ter a mesma atitude. Então, o Espiritismo tem, sim, condição de enfrentar. Mas não me peçam, por favor, para explicar por que a ultradireita está crescendo. Não me parece que temos no Espiritismo uma boa explicação para isso. Gracias, Mauro. Vale. Reflexiones de bastante profundidad, complejas, pero que son necesarios. Estos temas yo creo que deben darse con mayor frecuencia en el movimiento espírita. No podemos permanecer aislados de nuestra realidad. Profe, Ajá, ¿hay otra sí, pregunta? sí, no, disculpe que le interrumpa, porque usted está hablando de cómo la conferencia de Mauro nos lleva a reflexionar sobre todo nuestras realidades, y en eso estoy, ¿no? Reflexionando en relación a la realidad de Venezuela. Mauro formuló una frase que me encantó, dice que debemos buscar nuestra propia reflexión libre, que debemos liberar el pensamiento, que debemos liberar nuestra propia forma de vivir. Y yo le añado a eso una frase que escuché de que el conocimiento nos hará libre. Pensaba, nosotros tenemos más de 20 años con un sistema político particular. Pensaba en esos jóvenes que se han formado a lo largo de estos 20 años y me estoy preguntando si ellos realmente pueden llegar a ser libre pensador, y que si de repente se les pregunta si son libre pensador y ellos dirán, sí, sí somos libre pensador, pero ¿a qué punto sus pensamientos fueron manejados, fueron moldeados, ¿no? Entonces, ese como docente que soy, esa es mi preocupación en esos jóvenes y si realmente llegarán a ser libre pensador.
é um grande desafio que temos. Eu quero comentar com você, inclusive, Eurídice, que quando conversamos entre nós brasileiros, espíritas brasileiros, sobre a presença, a pouca presença de jovens entre nossos estudos, buscamos entender um pouco as causas da pouca presença juvenil entre nós, principalmente nos movimentos livre-pensadores. Uma avaliação que faço é que, quando eu era jovem e participava dos debates das mocidades espíritas, eu vivia um momento em que havia ditadura no Brasil. E os jovens buscavam, também no espiritismo, um momento de união para lutar contra essa agressão que era a ditadura militar. Então, aquilo era uma motivação para os jovens. E muitos jovens espíritas se tornaram pessoas muito ativas politicamente, porque desenvolveram dentro do espiritismo uma visão crítica sobre a situação que vivíamos. Atualmente, e já tem há muitos anos, os jovens espíritas não têm tido uma grande causa como essa para uni-los. Isso cria uma certa dispersão de pensamentos entre eles, cada um busca o seu caminho, e não veem dentro do movimento espírita um motivo para uma união deles. Talvez a gente tenha, nesse tema, então, Eurídice, um motivo interessante para a chamada dos jovens. O que pretendem de seu país? O que pretendem da sua sociedade? Será que não podemos discutir isso entre nós, com a visão espírita? Possivelmente os jovens podem se interessar por essa discussão e o espiritismo ajudá-los a não ficar reféns de um discurso, de uma linha política, não ficar reféns do Estado, por exemplo, não ficar reféns de alguns líderes políticos. O espiritismo tem contribuição a dar para maior liberdade de pensamento, mas temos que ser criativos para criar esse espaço. E, sem dúvida, isso é uma tarefa fundamental, mas de difícil execução. Así es. Entonces, volvernos creativos para atraer a los jóvenes hacia la doctrina. Sim, sim. Gracias, Mauro. Un placer Gracias. siempre. Es que no, yo creo que no podemos seguirle hablando a la gente, al público en general, de expiaciones, de cielos, de infiernos, cuando sus inquietudes más elementales no tenemos una respuesta para ellos. Pero mientras sigamos de eso, mientras sigamos con ese discurso, poca será la atracción de jóvenes. Yo creo que Mauro ha planteado algo bien importante. Y creo que esa creatividad debe surgir en el movimiento espírita para que esos jóvenes puedan sentirse identificados con nuestros ideales. No creo que sea de otra la forma. Yolanda, creio que devemos nos unir, vários países, na discussão clara de como os jovens podem ter maior presença nas nossas análises e discussões. As questões que discutimos possivelmente não têm sido de grande interesse dos jovens. Então, temos que enfrentar esse tema
porque estaremos daqui a pouco muito longe daqui. E o Espiritismo precisa continuar contribuindo com a sociedade. Então, esse desafio, que é o 6º desafio da proposta estratégica da CEPA, é um desafio urgente, sobre o qual temos que trabalhar juntos, na minha opinião. Vamos a trabajarlos, Mauro, sin duda. Un gran abrazo, bueno, muy contentos de esa participación tuya, de Yacira, con nosotros. Ahorita añoramos más que nos visiten de forma sorpresiva. Tenemos mucho que trabajar, mucha discusión por dar. Será um prazer voltarmos a Venezuela, onde fomos recebidos com muito carinho por todos os amigos. Foi uma visita inesquecível e teremos, sim, todo o gosto em voltar para a Venezuela. E eu quero convidar também todos os amigos a vir aqui ao Brasil. Yolanda, Eurídice, Vitor e todos que estão aqui presentes. A Gracias. nossa casa, Jacira e eu, está à sua espera. Gracias. Allá Comencé- iremos. Seguro. Comenzaré a practicar portugués y a bailar samba. Há tradutores aqui. Não é um problema. Obrigado. Un abrazo grande, todo nuestro cariño para ustedes. Gracias. Aquí dice que, mira, no repitas otra vez la invitación, que la tomaremos en serio, te dice Víctor. Ótimo. Bueno, ahí llevamos el traductor. Con Víctor ya nos llevamos el traductor. Bueno, un abrazo, Mauro. Un abrazo para todos. Gracias. Adiós. Gracias.